é um encargo que um pedido que eu recebi da parte do Ministério de Urbanismo e Moradia, porque o país está por celebrar os 200 anos de independência. E o Ministério de Moradia, de Vivenda e Urbanismo está preocupado que a cidadania o identifica como vivenda e não moradia e não de urbanismo. E ele só se dedica a tapar buracos nas ruas. Então quer ter uma celebração, participar da celebração dedicada à cidadania. Propõe de alguma maneira fazer alguma coisa num parque que é emblemático da cidade de Santiago do Chile e que, de alguma maneira, tinha passado a estar muito degradado. E de forma de pôr atenção em 3 coisas que achávamos importantes para a arquitetura e urbanismo da cidade hoje em dia. Tratava-se de um espaço do patrimônio, portanto havia um tema dentro do valor patrimonial, e se trata de um espaço verde ou sustentável, e também se trata de um espaço público, os temas fundamentais para falar sobre ele. No entanto, tendo o local, não tínhamos um projeto, então partimos fazendo um mapeamento para procurar levar adiante as coisas que estão de alguma maneira escondidas, mapear ou desenhar a posição que esse espaço tem dentro da trecho urbano. Ele já tinha deixado uma pegada por cima da qual tinha passado o crescimento inorgânico da cidade, mas se distingue ainda não apenas pelo espaço que hoje constitui o espaço Quinta Normal, mas o que tinha chegado a ser em um certo momento. É um espaço que está muito bem ligado com o resto da cidade, um espaço onde acontecem uma grande atividades ou programas, desde esportes ao ar livre até lugares educacionais com água, jardins para crianças, lugares para comer, a certos serviços. Talvez o mais importante se concentra nesse lugar 3 museus importantes da cidade de Santiago: da arte contemporânea, de História e Ciências Naturais, outro da Tecnologia, o dos trens de ferro e espaços culturais que procuram relacionar a relação das pessoas jovens com as artes cênicas. Se distribuem em percentagens de acordo com o mapa que vemos acima e como uma espécie de circo ou jardim infantil ao longo dessa quinta, desse espaço, desse sítio. Cada prédio contava também com um espaço lateral de serviços que chegava a ocupar 30% da superfície do parque. A quantidade de árvores e a quantidade de atravessar livremente esse espaço. Quais os lugares que estavam aqui estavam dedicados o chão, uma parte cinza e outra verde, os pavimentados e os plantados. Embaixo a sombra que davam as árvores, que vínhamos com surpresa o que tinha acontecido. Grande parte da superfície verde ou superfície de grama estava na sombra e grande parte da superfície cinza ou pavimentada estava no sol. Calcetada, perdão, estava no sol. No lugar onde basicamente eles procuravam sombra, deveria ter sido o contrário. No entanto, qual tinha sido a história dessa quinta?
a gente sempre acha que dentro das cidades são novas, mas o Santiago está para cumprir 500 anos de vida. Então é uma quantidade importante de vida. Esse era o Santiago com 300 anos de história. 300 anos de história da colônia, que tinham feito de Santiago mais do que uma pequena aldeia, no qual isso não indica não sei se conseguem ver lá atrás, podemos ver que nessa pequena aldeia de Santiago de 1850, esse é o tamanho da área verde pública que se instala na cidade. Nunca mais a cidade de Santiago teve uma relação de áreas verdes versus área edificada dessa proporção. Esse projeto sumamente muito importante para a cidade. Esse é o crescimento de 1850, quando Santiago passa a ser a capital de uma república nascente pan-americana, cresce para este lado, sobretudo da mão de dois humanistas, Andrés Bello, fundador da Universidade do Chile, que está neste ponto, Rodolfo Felipe, naturalista alemão, que vem se encarregar do prédio de História Natural. Quem tinha fundado a Quinta? Quero aproveitar que está Uribe, que estamos no Brasil, para esclarecer uma coisa. Ele é discípulo de Humboldt, é francês, mas dentro de todos os caminhantes, expedições geográficas do século das luzes, do século XVIII europeu, sem conhecer e olhar o mundo. Fundamentalmente por trás de Humboldt, que tinha estado nesta América meridional, nesta América tropical. Cláudio Gás chega ao Chile, e no minuto em que, em 1828, quando o Chile tem o primeiro governo estável depois da independência. Um fenômeno bastante especial, porque as colônias espanholas da América, que quase todas têm a declaração de independência próxima a 1810, 1820, não tiveram governos estáveis durante o século XIX. Chile é uma exceção, tem um governo estável a partir de 1828. Mas essas pessoas que estão no governo veem que esse senhor veio contratado para dar aulas no Instituto de Santiago. E ficam de acordo, e Gay diz para o governo: vou contar o que é o seu país, porque vocês não conhecem bem o seu país. Porque para conhecer a América, ele teve o azar de que quando ele chegou na Espanha com os dados, estava ali o Napoleão. Isso ficou até 1850. O governo encarregou, então, para que ele fizesse uma história e uma geografia do Chile. E durante os 10 anos que ele ficou no Chile, voltando para a Espanha, etc., ele foi contando uma história. E ele vai conhecendo todo o país. E se vocês vissem a tarefa que deram para este homem, é algo impressionante. Fazer um levantamento de tudo que tem, de planta, de animais, de minerais, de águas termais. Gente, uma geografia medida, um trabalho hercúleo, e naquela época não tinha nem instrumento para medir as distâncias, vocês imaginam? O Cláudio Gás vai viajando pelo país, vai fazendo a famosa geografia, vai fazendo um levantamento das plantas, etc. E vai
deixando umas pistas do que efetivamente é o país. Mas essa relação tem outro personagem, é o Maurício Ruhendas, que é outra pessoa que viaja para o Brasil com o apoio do Barão de Landorf e começa a fazer muitos desenhos do Brasil. Ele volta para a Europa e depois viaja para o México e no final vai parar no Chile em 1834. E desenha o Chile também. No Chile ele ficou durante 12 anos. Aqui a gente tem os desenhos que ele fez. Aqui vejam os de Brasil e aqui a direita os de Chile. Vocês podem ver que começa a haver uma diferença para entender a América Latina. Uma coisa é o Pacífico, outra coisa é o Atlântico. Porque até então todo mundo tinha mapeado a América circunnavegando a América com barcos. Todo mundo sabia como navegar, mas ninguém sabia o que tinha ali, né? Então agora a gente tem árvores, tem floresta. Vejam que beleza esses desenhos das árvores com grandes raízes. E ali vales e montanhas. De um lado da cordilheira aqui, do outro lado ali. E o que mais vocês veem aí? Apesar de ter a ideia de que o país e a América no geral é muito grande, muito populosa, no Chile acontece uma coisa curiosa. Este desenho de Cláudio Gair ilustra muito bem o que eu vou dizer. Apesar da dimensão do país, aqui nós vemos o Chile completo. Vejam, ali a cordilheira. Se você parar no altiplano de Valparaíso, você vai ver o Aconcagua, que é o pico mais alto da cordilheira. E ele está ali, nesta parte central do Chile. Então, este país, como é a América inabarcável, é um país que vocês conseguem ver completo aqui nesse desenho. O que mais? Alguém mais que está lá e vê isso? Vejam, aqui vocês têm um mapa que está sendo feito por Cláudio Gair. E ele diz para o governo do Chile: isso aqui é o mapa do país, a escala funciona. E à direita, isso ele vai trabalhar com os geólogos franceses 30 anos depois. Então, à esquerda, ele faz o primeiro desenho e mostra para o governo chileno. E depois, ele agrega aqui abaixo, vejam, aqui está em escala a parte sul do país, porque o Chile tem na América, o Chile é descoberto, digamos, duas vezes. Em 1492, o Colombo chega pelo Caribe e Fernando de Magalhães dá a volta por baixo. Colombo vai por cima e Magalhães vai por baixo. E no meio ninguém sabia nada. Santiago é fundado em 1541, 50 anos depois de Colombo. E depois, durante todo esse tempo, essa zona toda é navegada. E com o plano do Guide, você vê que é um país extremamente esquemático. Os chilenos continuam sendo esquemáticos. É um país que é dividido em 3 partes. Aqui nós vivimos ou moramos, que está precisamente entre o paralelo 30 e o 45, ou seja,
coincide com estes lugares de clima mediterrâneo, um dos poucos lugares com clima mediterrâneo, invernos úmidos frios e verões secos e quentes. Tem também uma parte de deserto e uma parte de água. Se vocês prestarem atenção agora, aqui está desenhado todo o contorno das ilhas. Aqui, entretanto, você tem um contorno da cordilheira, mas sim o que ele continha. Se vocês se lembrarem, em 300 anos, o país não cresceu. Por quê? Porque o território que efetivamente o Chile pode desfrutar é aí. E as pessoas foram aos poucos se distribuindo o território. Queriam ir morar nesses lugares cujas vistas nós acabamos de ver nas gravuras do Cláudio Gai. Bom, o governo chileno e depois o governo da Argentina, no momento da independência, eles têm uma visão de saber o que são. E a única forma de se apoiar naquilo que as pessoas efetivamente são é através da geografia, do território. Porque essa América Espanhola fala a mesma língua, tem a mesma religião, tem aproximadamente a mesma porcentagem de povos indígenas que o Chile precisamente não tinha. A partir de Araucania, no final, o Chile abarca ao seu território. A única diferença de mostrar-se efetivamente chileno era precisamente por meio do território. Por isso eles inventam uma canção nacional, a cordilheira, o mar, as flores, enaltecendo o que o país tinha de diferente. Mas assim como na arte, aqui eu marquei para vocês o Trópico de Câncer. Vejam, nós temos desde o Trópico de Câncer até o Cape Horn, lá no sul. Mas, claro, o Cláudio Gai não tinha estes instrumentos como o satélite. Este é um mapa do Chile, que é praticamente uma bandeira azul, verde e branco. E vocês podem ver aqui, mas claro que qualquer parte, como à esquerda desta foto, o Chile é um enorme oásis. Se prestarem atenção, à direita, vocês veem o território argentino, que é um enorme deserto. Vem aí um verde e o outro marrom. Vejam os lagos. Este é um território enorme na Argentina. O Brasil, vocês têm a vantagem de ter toda a Amazônia. Este pedacinho que nós estamos vendo do Chile não tem mais de 150 mil quilômetros quadrados, ou seja, nada comparado com o Brasil. Mas o Brasil da Mata Atlântica também não é muito grande hoje. Entretanto, os nossos artistas sempre tendem a diferenciar o país, mas também procurar ver a América como um todo.
desde este maravilhoso desenho de Torres Garcia, que desde 1943 põe o sul no norte. Este mesmo ano, o Mr. Fuller vai fazer o plano triangular do planeta, e foi precisamente no ano de 1943. A Escola de Arquitetura Católica de Valparaíso vai voltar a este desenho, mas é o que eles fazem? Eles fazem essa cruz do sul, cujo centro é precisamente a Amazônia. E ele não faz apenas esse plano com o centro na Amazônia, mas ele vai até lá. E começa a falar da América dali. Por quê? Para nós que vivemos ao poente de quem vive a cordilheira, ou de frente para o Pacífico, vai ver no fundo os sonhos coletivos, nessa grande massa de água que é a Amazônia durante 6 meses do ano. Vejam que a cidade de Manaus está a 4.000 quilômetros do mar. 70 metros de altura. Santiago está a 100 quilômetros do mar e 1.000 metros de altura. Então, os rios, para o outro lado, existem centenas de rios pequenos. E do lado direito, do lado de vocês, existe apenas 5 rios. Este é o desenho que parece como um sonho psicodélico. Aqui vocês têm este corte que faz Rimbaud para demonstrar o que acontecia na América. A América estava sob o domínio da coroa espanhola durante 300 anos. Estão me dando aqui Aqui vai ficar mais fácil de trabalhar. Até o final do século XVIII. Dos alemães, dos franceses, mas especialmente dos espanhóis. Eles estranham o fato de como é possível viver no trópico, porque eles conhecem o trópico da África. E o que você tem ali é uma selva conjunta. É quase impossível morar ali. E Rimbaud descobre, porque Rimbaud é de alguma forma o inventor da ecologia, ele descobre a relação entre o lugar e os seres humanos que se desenvolvem naquela região, dependendo da altura. Você vê diferentes nichos onde acontecem coisas específicas. Então, não é tão importante o paralelo em que você estiver, mas sim na altura que você estiver. Veja, este corte mostra a cordilheira e aí vocês veem todos os nossos países e aqui significa que isso terminaria em 100 metros, mas daqui para cá vocês têm apenas uma altura. Não é? Por isso é tão difícil estar na Amazônia e trabalhar na Amazônia. Humboldt é um pouco... Podemos fazer uma associação. Humboldt chega também à Colômbia, como Colón chegou ao Caribe, e a Cartagena, etc., finalizando de alguma maneira a Idade Média. E Magalhães começa o Renascimento. Colón parte da Idade Média, não está tão seguro
de que a Terra seja redonda, vai fazer a prova, vai experimentar. Magalhães já sabe que é redonda e que vai fazer a volta. Humboldt parte e inventa essa geografia e essa ordem do mundo como uma ordem e com Deus bom que organiza e tem tudo classificado e organizado. Do Sul, nesse mesmo tempo, 1835, quem chega? Darwin. Então, Colomb, Magalhães, Humboldt, Darwin. Darwin inventa outra maneira de ver a natureza e o mundo. Já não é um mundo classificado de pequenos nichos, você mora aqui, eu moro aqui. Não, o mundo é está em construção e briga constante. E ele inaugura, por assim dizer, uma nova visão das ciências, um século XIX que começa a acreditar não apenas na razão, sino também na observação da realidade, como Galileu quis no seu momento. E esse desenho de Marques, que era levado por Fitzroy na viagem, Bill se chamava o navio onde vinha Darwin como naturalista e Mander como desenhista ou pintor. Ele pega Bigla aqui porque estava morando aí. E depois o que queria ir para a Austrália. Então ele continua nesse navio. E o que ele desenha nessa maneira? É um mundo que desenha lá embaixo. Se parece de alguma maneira aos desenhos sobre o Brasil, porque é uma selva fria. É um fenômeno desconhecido no hemisfério norte. Nós não temos bosques frios, como os de coníferas, abedules ou abeto que tem o hemisfério norte, que povoa todo o norte. Nós temos uma selva que é fria. Em cada metro quadrado há 40, 50 ou mais espécies por metro quadrado. O que víamos com Mandel naquele desenho de cima. Em 1932, 4 anos depois do pedido do governo, Cláudio Gai pede para o governo o seguinte: eu colhei uma série de amostras e não sei onde colocá-las, mas ao mesmo tempo eu vi uma coisa: o clima que vocês têm, a água de que dispõem, a profundidade dos solos e a qualidade dos solos podem fazer de vocês um país agrícola. E vocês, como governo, deveriam impulsionar a ideia de ser um país agrícola, não produtor de cana-de-açúcar, de plantações extensivas, senão como é a Europa, como é a França, que tem o clima da França. Então, como os franceses e europeus confiam a fertilidade do solo na bosta das vacas, não é? O esterco, o cocô das vacas, e nisso que vem da cordilheira estão surgindo nova terra. O Chile já registrou mais de 90 vulcões, a maioria deles ativos. A maioria das terras que mata as culturas é a que enriquece no longo tempo o solo. E desse solo, então, ele diz, me dê um lugar para que eu possa aclimatar aquelas árvores e culturas e cultivos e que depois vocês têm que fazer funcionar e aclimatar neste país.
Então, aquele território que nós vimos no mapa, que não é pequeno, e ele propõe isto. Esse é o plano do discurso de inauguração no ano 1832, onde, numa primeira sessão, se vê uma espécie de labirinto humboldtiano, parecido com o desenho, mas em planta, onde ele sugere que sejam plantadas aquelas plantas florestais e de enfeite. E até aqui vieram o liquidambar de Virgínia, os cedros, uma quantidade de árvores, entre os que importam os álamos da Lombardia, os plátanos da França, mas que vinham da Índia, oliveiras, etc. Outra área para cultivos de hortaliças e plantas. Esse é o discurso. Na sua palestra, ele diz duas coisas. Primeiro, ele chama a palestra um jardim de aclimatação para Santiago. Por isso se chama Quinta Normal, porque o terreno era uma quinta parte de um território maior. Normal por normalização, aclimatação. Era para aclimatar e normalizar os cultivos. No meio ele diz outras coisas importantes também. Eu quis unir o útil com o agradável. E apesar de que pedi para o governo um território para aclimatar plantas, quero que esse lugar se transforme num jardim público, porque deveria ser um local onde também se ensine aos chilenos que é possível ter uma vida agradável neste país. E não apenas sonhar com outros lugares. Lugar onde se possa aprender, que a sociedade possa aprender do prazer do local social. Não quero me estender muito. Não sei se vocês estão entendendo tudo o que eu falo. A Quinta Normal passa a ser uma instituição que começa a ter uma série de elementos entre o que se tem, o que se vende, o que basicamente tudo que vende, mas uma coisa que vai se transformando em alguma coisa moderna. O que se faz com toda a fruta e verdura que se cultiva? Tem que ensinar os chilenos como se come. Então se instala o primeiro restaurante no Chile. No Chile havia, em qualquer lugar, como em qualquer lugar do mundo, uns locais para comer, mas não eram restaurantes, como lugar onde se come uma coisa gostosa, um local social. Então ele sugere fazer um jardim público, mas também ensinar. Danilo dizia quais os programas, as coisas que têm um espaço público. E começa a ser um local onde se quer ir, dá vontade de ir. Então começam a cobrar ingresso. Vão crianças, famílias. Já no mundo existiam jardins que se tornavam públicos, em geral, provinham de antigos jardins ou parques dos palácios ou da aristocracia europeia que depois da Revolução Francesa são abertos ao público, ou os ingleses que abriam para seus amigos, como podemos ainda ver na televisão. O primeiro parque público no mundo é este, Price Head, que faz Paxton em 1842. De alguma maneira, Cláudio Gay não estava copiando nada, imitando. Estava propondo uma coisa que veio a existir no mundo poucos anos depois. Esse plano de Paxton é muito mais sofisticado, mais bonito, mais arquitetônico que o de Cláudio Gay. Mas ele
começa a ter importância uma coisa na arte, uma coisa que atualmente é importante, o tempo em que aparecem as coisas na história, mas também o local onde aparecem. É diferente que alguma coisa apareça num local central, num local periférico, que num lugar periférico. Nós estamos acostumados a fazer coisas na periferia, então achamos que é diferente. Só queria mostrá-lo. Paxton vai ter uma certa importância, ou uma grande importância, na Quinta Normal posterior. Se vemos o desenvolvimento de duas cidades em forma paralela, que têm se constituído em república ao mesmo tempo e que foram irmanadas durante pela cordilheira, foram Buenos Aires e Santiago do Chile, na mesma época, no mesmo tempo. O que nos chama a atenção? Primeiro, o grande tamanho da Quinta Normal como projeto, e a ausência absoluta de parques ou de algum elemento semelhante em Buenos Aires. As quadras de Buenos Aires são de 87 por 87 metros. Em Santiago, 110 por 110. Por isso não parecem na mesma escala, mas estão. Segundo, se vê uma coisa que acontece em todas as cidades da América Ocidental, do lado de lá da cordilheira. Se vocês lembram os planos de Corbusier para as cidades deste lado e o que fez para Bogotá, verão que há grandes diferenças. As diferenças são que Santiago não alcança a crescer muito quando vai dar contra um morro, um rio, outro morro grande, São Cristóvão, por exemplo. Buenos Aires se estende por uma pampa infinita. Não tem obstáculos para se estender. Não há nada, com a grande diferença de que depois veremos que não há especialmente propriedades diminuídas, mas em Santiago há propriedades por todas as partes. A igreja, hospitais, outros recintos, etc., que já são todos localizados em torno, então a cidade não pode se estender. Em 1850, uma personagem que mora no exílio, no Chile. No exílio sempre fizeram bem à nossa América. Vem ex-professor e fundador da escola de professores, localizada aqui, de frente para a entrada da Quinta. Esse domingo, Faustino Sarmiento, que seria intendente de Buenos Aires, prefeito de Buenos Aires e presidente da Argentina. Quando ele chega na Argentina, o que ele propõe? Que na Casa de Rosas, que cai como ditador, e ele é nomeado prefeito de Buenos Aires, se faça um projeto como tem Santiago na Quinta Normal. Um projeto que mostra aos argentinos como pode chegar a ser. E aí se funda o que hoje em dia os parques de Palermo, etc., toda a área de parques para o norte de Buenos Aires. O único que ele sente falta é que essas propriedades estão tão afastadas do centro da cidade. Mas, então, o que tem a Quinta Normal é que está do lado do centro da cidade. O plano da Quinta Normal, de Cláudio Gai, o plano do que chegou a ser a Quinta Normal e o plano que faz um diretor que chegou a ser intendente de Santiago, ele faz esse plano em 1872. Vem chegando um exílio na Inglaterra, em Londres, e assistiu aí em Londres a inauguração
do Crystal Palace e da Exposição Universal. Então chega em Santiago e quer fazer uma exposição universal onde? Na Quinta. Ele propõe esse plano e constrói o que se constituiu no Palácio da Exposição, na Galeria das Máquinas, na Galeria Francesa. Monta um jornal, porque como qualquer pedaço de cidade tem um jornal, a Quinta Normal, e uma feira de exposições, e a área do labirinto do Cláudio Gai passa a ser um pouco o centro dessa exposição universal. Aí tem os palácios, etc. E a Quinta, nesse minuto, fora do palácio, do restaurante, a Lagoa, já tem uma grande quantidade de videiras, desde que chegou Pedro Valdívia no ano 41. Mas nos 300 anos, as vides tinham se misturado com a uva país, que era como vinho de missa e não para outro. Começam a trazer as vides da França, Espanha, Itália ordenadas, classificadas para fazer vinho. Graças a essa Quinta se salvou a produção mundial, porque depois veio a Silofeira e liquidou as videiras europeias. E daqui se levaram de novo para lá. Também se fundou um observatório astronômico, e o que era Palácio da Exposição se transforma num museu, onde estão os fundos de Cláudio Gai. E se faz um museu de história natural. Em 1910, conta como um bilandri, a fotografia é ruim, mas dá para ver as zonas de hortas da Quinta Normal, hortas e chácaras, o invernadeiro da Quinta Normal e esse plano, esse tamanho da Quinta. A Quinta Normal em 1910 e Santiago passou a ser, já não é uma aldeia tão pequena, é uma cidade um pouco maior, mas se vocês olharem, a Quinta Normal tem se criado um parque quase do mesmo tamanho no sul da cidade. Aparecem 2 hipódromos. Aqui tem o começo de um e do lado norte, lá dos cemitérios, tem outro. E também se vê o cerro, o morro. E outra coisa que está desenhada é que as ruas têm árvores. São ruas todas arborizadas. Essa Quinta é 1910, onde se vê que cresceram as árvores. Há uma faixa em torno da lagoa de plantas palustres. Há cisnes, inclusive de pescoço preto. E Cláudio Gai dizia que podíamos ter também o cisne branco da Europa e o preto da Nova Zelândia. Ou seja, houve aqui também cisne preto da Nova Zelândia. A partir daquele desenho de Urrenda, se vê que os álamos têm feito a Alameda de Santiago, lá estão os álamos, depois se trocam por plátanos orientais, aí tem o edifício da Moeda, Alameda mais crescida, Peñón de Santa Luzia, e essa cidade colonial, 1910, Peñón de Santa Luzia, não é um baluarte militar, senão um parque público, e a Praça de Armas passa a ser outro parque. Aqui está Vicunha Maquina inaugurando a cúpula. Ele era a cúpula do Cerro Santa Luzia, Praça dos Campos Elíseos. Ele é aquele o terceiro do meio. Se inaugura a cúpula do Cerro São Cristóvão. E Santiago chega a ter
1.200 ou 1.300 hectares dedicadas a espaço público verde. De 1910, nunca mais fizemos nada até o ano 2000. Mas, ao mesmo tempo, a Quinta tinha permeado e ensinado este país, de alguma maneira, a urbanizar-se, e aquilo que ele dizia, vamos ensinar os agricultores, os fazendeiros, que se pode chegar a viver muito bem, começaram a ver que já havia todas essas fazendas que são muito parecidas com o plano da Quinta. Todas têm um parque, os potreiros têm uma certa ordem, e essa ideia do jardim francês se começa a fazer no Chile a partir da Quinta, como possibilidade de explorar o território. Por outro lado, a ideia do jardim inglês se constitui nessa coleção de árvores que fazem pequenos parques em torno das casas, as casas dos patrões, né? E esse é Santiago, em vez de ser uma cidade num descampado, num campo liso, não há solução de continuidade entre a cidade e o campo que o rodeia. Em verde podemos ver as videiras e as fazendas que constituem as pequenas quintas, locais com casas e parques. Alguns famosos hoje em dia, como o Parque Bacul ou o Alcantarilla, lá em cima em Las Condes. Mas vocês podem ver que o vale inteiro é o que está urbanizado. Não chegaram os urbanistas. O vale se urbaniza através da distribuição das águas do território da produção agrícola. Em 1910, para celebrar o centenário da independência, o governo decide fazer uma coisa que é parecido ao que eles haviam encomendado ao Cláudio Gay. Fazer um novo plano do Chile, e é isso que vocês podem ver aqui. Foi feito com as pranchetas, vocês veem planos com anotações. Que demonstra um levantamento muito mais preciso e faz com que o governo consiga fazer o que ele sempre queria, que era cobrar impostos, porque assim ele consegue observar bem os terrenos. Muito bem, então nós vamos mapear uma série de coisas que nos interessam. Vamos ver quais são os possíveis caminhos ou projetos que, da mesma forma, são passíveis de declaração neste momento. Então, nós propusemos ao Ministério que o grande presente que ele poderia dar à cidade para celebrar este centenário seria concentrar neste lugar emblemático da Quinta, que estava deteriorado. Por quê? Porque o metrô, ao passar por aqui, fez a estação, fez toda a escavação da linha, passando por debaixo deste lugar e prejudicando a região. Então a proposta era, depois de 200 anos, pudéssemos presentear a cidade de Santiago um novo jardim, talvez o sonho de Cláudio Gay para esse lugar, e esta é a aposta que a cidade tem hoje, ou seja, reconstruir os caminhos, o solo duro, utilizar para fazer ilhas diferentes que vão desenhando como se fossem gotas ao redor das árvores. E que as pessoas possam se encontrar neste lugar. Assim como vocês podem ver este desenho,
Este desenho mede 150 metros. É como se fosse uma cortina e está desenhado. Quisemos também desenhar as plantas de hoje. Até conseguir este jardim que entre as pessoas, as plantas e as flores seja um lugar aprazível. Ou seja, essa espécie de paisagismo baseado num modelo de uma só espécie, normalmente a grama, em que tudo fica ordenado, isso não seja utilizado, que sejam utilizadas diferentes plantas. Vejam, aqui vocês têm astromélias, sinfófias, acanthos. E trabalhado com elementos pré-fabricados ou que vão sendo colocados de forma que, de uma forma talvez como este desenho, que é um autorretrato em que o autor desaparece. O autor desaparece no espaço público e ele fica com uma espécie de fantasma atrás desse trabalho. Então, este lugar público que vocês veem aí na foto está neste estado porque este provavelmente é um mau pavimento. Chove no inverno, as pessoas começam a andar pelos canteiros e aí o chão vai ficando dessa forma. O que nós propomos é este outro pavimento aqui, bem mais delicado, e que os elementos de design municipais, vejam, os banheiros, passem a ser elementos de desenho, de design. Vejam. Se são colocados assentos, o ideal é colocar poucos e que sejam duráveis, onde as pessoas possam se sentar e conversar. A lagoa é feita de uma forma que permita a vida de plantas aquáticas e não isso aqui, vejam que feio. Vejam só. Queremos voltar a recriar um sistema de desenho, de design, onde hajam diferentes formas de se aproximar da beira. Foram feitos 25 cortes diferentes e agora é possível se aproximar de lugares como este. Vejam as mamães tentando tirar os seus filhos da água. Você consegue ver as bordas, não é, do lago? E uma fonte de água. Eu não vou conseguir falar sobre a fonte de água porque o tempo está um pouquinho curto, mas com o Oitica, Ligia Park, com o Oitica, acho que eles chamavam de espaços imantados ou com imã, espaços que nos chamam, onde o clima aqui neste caso é muito seco, 6 meses. E nós, então, propomos uma fonte como esta, que todos possam acessar, onde
não apenas seja refletida a luz linda da tarde de Santiago, mas que as crianças e todos possam participar deste lugar. E onde conseguimos que num espaço público aconteça isso? Eu acho que é um lugar assim que o Danilo devia estar se referindo para dizer que o espaço público tem que ser um lugar seguro. Vemos aqui uma criança de 6, 7 anos que se senta na rua, se sente seguro, tranquilo, aproveitando a água. Ninguém vai roubá-lo, atropelá-lo, etc. Se nós conseguíssemos isso num espaço público, seria precisamente o que nós queríamos. Essa aqui é uma vista do espaço recuperado. Outros projetos, muito obrigado.